Seja bem-vindo a essa série Os Animais e Seus Corpos Multidimensional. E ainda nós estamos falando alguma coisa da fisiologia, de uma forma simples, porque aqui não se trata de aula de fisiologia, para poder compreender como é essa comunicação entre corpos multidimensional. Muitas coisas já tem como prova já científica, outras coisas são hipóteses, mas hipótese bem organizada em cima de uma estrutura filosófica muito forte para que nós pudéssemos entender o assunto. Vamos, então, o assunto é a visão em um animal complexo, a visão em um animal complexo. Como é que isso acontece? A luz ilumina o meio ambiente para que a percepção visual possa enxergar as coisas à nossa proximidade. Está aí, escrevi para facilitar, para você poder entender as nossas proximidades. A gente precisa, a visão é importante. A luz penetra no olho. Todo mundo sabe, no animal vai fazer, no homem é assim, no animal complexo também, sem ser o homem, é assim. Ela vai penetrar. Passa através do cristalino que está no olho, no cristalino. No animal complexo ele já tem cristalino, sim. Chega a retina, que essa inervação é muito importante, essa compreensão da retina. A retina é formada de células fotorreceptoras que recebem a luz, que são os cones e os bastonetos. Os cones responsáveis pela visão colorida. Então, você vê a complexidade que vai acontecendo. Quando a luz chega à retina, as células da retina são ativadas e enviadas sinais para diferentes partes do cérebro. Ela vai enviar uma série de sinais para ver. O nervo óptico transmite os sinais elétricos nervoso até a região do cérebro, o córtex visual. O nervo elétrico que transmite isso até o córtex visual. Ele vai transmitir essas parte elétrica nervosa para o córtex visual. O córtex visual recebe os sinais nervoso elétrico e cria imagem multidimensional. Esses sinais elétricos nervosos são chamados por alguns pesquisadores de fotocorrentes. Isso que eu estou falando, é tudo da ciência oficial. Eu não estou dando nada que eu criei, não. Isso já é conhecido, pesquisado por milhares e milhares de pesquisadores na área, nos animais, que é o que nós estamos falando. Então, as fotocorrentes ativam o córtex visual e outros centros cerebrais. Ela ativa outros centros cerebrais fora disso. As fotocorrentes estimulam os centros associativos do cérebro, que tem centros associativos. Olha como a coisa é complexa. Isso no animal que a gente estamos falando. Esses centros associativos é onde vai identificar, compreender e as formas e cores. Esse centro associativo tem várias coisas aí, ele vai informar, vai compreender isso, as cores. Eu vou trazer depois desenhos, quando eu for trazer a parte espiritual, eu vou trazer os desenhos para você. Esse centro é onde vai identificar, compreender as formas e as cores. As fotocorrentes são abundantes e chegam no córtex visual e os estímulos para atuar no processo. Aí que começa a entrar. Eles mesmos chamam a atenção disso. Nos processos do pensamento, da memória, do raciocínio e organização. Essas fotocorrentes são abundantes e chegam ao córtex visual os estímulos para atuar no processo de pensamento. Onde é que está o pensamento? É um atributo do espírito. Onde é que fica armazenada a memória?
Aí ele diz, a memória fica no cérebro. E memória passada de outras existências? Um passarinho que nunca ouviu ninguém cantar e canta. Onde é que estava armazenada essa memória do canto dele? Onde é que estava armazenado? Que aí, que é canto que não dessa existência, cantos antigos da raça dele, que já tem milhões de anos. Raciocínio e organização. Então, o centro organizador é complexo, é organizador já. As fotocorrentes são abundantes, chega ao corte visual e os estímulos para atuar no processo de pensamento, memória, raciocínio e organização. Isso nós falamos que tem. As fotocorrentes, além do corte visual, vai do sistema límbico, ela vai também lá para o sistema límbico, que é o sistema inicial lá do cérebro para trabalhar, o sistema nervoso, a organização do ser. É um conjunto de centro nervoso que vai atuar nas emoções. Olha as emoções lá no centro límbico e ele vai atuar, essa célula, nas emoções. Vai atuar no aprendizado, vai atuar no comportamento sexual, vai atuar na memória e agressão. Informações, às vezes, que estavam armazenadas lá no inconsciente passado, porque, às vezes, ele nunca aprendeu, ele já estava. Você pega dois bichinhos, dois cachorrinhos, foram criados sozinhos, isolados, uma fêmea e um macho, nenhum viu nenhum cachorro mais, nem outro. Quando chega na época de procriação, ele sabe fazer isso muito bem. Onde é que estava essa informação armazenada? Que lugar foi? Aí vem dizer na genética, mas a genética, ela apenas retransmite. Ela não é a sede principal. Ela é uma zona transmissora, mas ela também recebe ordem e pode alterar a qualquer momento, depender da ordem que esteja recebendo, externa ou interna. Ela recebe e pode mudar. As fotocorrentes estimulam o hipotálamo, sistema límbico e córtex visual. Olha essa coisa que está vindo de fora, está fazendo isso tudo. Mas de dentro também faz o mesmo processo. O hipotálamo é um centro de controle importante para muitos processos da vida fisiológica. Não é só nessa parte, para muitos controles da vida fisiológica. O hipotálamo é um centro importantíssimo. O hipotálamo está ligado ao sistema nervoso autônomo, o chamado piloto automático. Está ligado às glândulas, à hipófise, que controla outras glândulas. Olha, e uma glândula vai controlando outra. Você imagina o que é que vem aí de informações pelo hipotálamo. O hipotálamo contém o centro especial, que é o núcleo supraquiasmático, que diz ao cérebro se é dia ou noite. É ele que faz esse controle. Diz ao cérebro que é dia ou noite. Recebe a informação da luz, que às vezes a pineal também traz essa informação, a glândula pineal. Então você vai ver o núcleo supraquiasmático é parcialmente responsável pelo ciclo circadiano, o ciclo do biorritmo interno que afeta toda a fisiologia. Ele faz isso, altera. A glândula pineal é um centro cerebral importante no ciclo circadiano. Ele é muito importante nesse ciclo, para que nós pudéssemos compreender. Porque falo da glândula pineal, é um responsável pela percepção extrasensorial. A glândula pineal é responsável pela percepção extrasensorial. Ela tem uma importância disso. O pesquisador alemão Fritz Popp diz que as células emitem luz. Ele está dizendo que as células emitem luz. É um pesquisador alemão. Ele está dizendo isso, que a célula emite luz. As células emitem, que ele chama biofótons, de pacote de luz geradas biologicamente. Esta luz está na frequência da radiação ultravioleta. Essa que o Popp
está dizendo, está pesquisando, dando a razão. Esse biófotos ultravioleto é parte da comunicação luminosa que existe no sistema do corpo. Existe comunicação luminosa, é um dos sistemas de comunicação do corpo. Como existe comunicação eletromagnética, como existe comunicação química, eletroquímica, como existe comunicação pelos cristais, existe comunicação de radiação pelos cristais, existem comunicações de caminhos variados, pelo que a gente precisa começar a entender uma série de comunicações. A origem dessa luz, o que é que o Pop diz? A origem dessa luz é da hélice dupla do DNA celular, que emite e recebe luz na frequência ultravioleta. Olha o que ele está dizendo. Nesta frequência ele está recebendo a luz. Muitas vezes a luz que está vindo lá de dentro do princípio inteligente, ela vai chegar na frequência ultravioleta. E nessa frequência ultravioleta, dentro da célula, às vezes ela vai chegar lá no DNA, nas hélices do DNA, para que nós pudéssemos entender isso. Então você veja que a informação é muito. Eu disse a parte da visão do animal complexo. Normalmente os fisiologistas estudam a parte externa. Mas e a parte interna? Quando vem uma informação que está na memória lá dentro, como é que essa informação chega até? Essa memória chega agora. Memória que está no inconsciente passado, às vezes de milhares de anos. Como é que vai chegar essas informações? O caminho que isso percorre. Como é que ele entra? Como é que ele passa pelos chakras? Como é que diminui essa frequência? Como é que entra nos canais da acupuntura? Como é que chega no corpo etérico, que chega até o corpo? Como é que entra na célula? Como é que a célula receptora recebe essas informações e leva até para o núcleo? E às vezes o núcleo dando informação que tem que mudar. É a informação que às vezes se pensava que o centro estava no núcleo da célula. O André Luiz, eu lembro quando ele diz que a informação, o centro está no citoplasma. E eu lembro de um grupo de médicos que procura o Chico Xavier na época de Chico. O André Luiz está dando informação que não está batendo com a ciência diz que está no núcleo. E o Chico disse, olha, o André Luiz está aqui, está dizendo que ele tem razão. O tempo passou e agora as pessoas começam a ver que a informação realmente entra pelo citoplasma. Como é que ele entra e como é que chega, qual é o ponto. E quando sai do citoplasma para voltar, como é que a informação daqui vai para lá, que caminhos é que toma? É o caminho centrípeto, é o caminho centrífugo? Como é que tem uma série de coisas e como é a frequência que vai acontecer isso? Uma série de coisas para estudar, discutir, algumas já têm provas, outras são hipóteses, outras são informações mediúnicas, mas abre um leque de grande entendimento sobre corpos multidimensional dos animais. Deus guarde vocês, boa sorte, até o próximo encontro nosso.